Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He again, everybody. He lives, like Jesus lives today. He walks with me, he talks with me, along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. But that's done purposely. It must be done that way. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Then it might be that some would say, you mean God would purposely do a thing like that? Então pode ser que alguns digam, o Senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim? He certainly did. Amen. He does yet. Ele certamente fez. Ele ainda faz. He said one day when he had thousands around him, he said, except you eat of the flesh of the Son of God, the Son of Man, and drink his blood, you have no life in you. Ele disse um dia, quando ele tinha milhares em volta dele, ele disse, se não comerdes da carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis nenhuma vida em vós mesmo. What kind of a statement do you think that a medical doctor or a nurse or any fine intellectual person would think of a statement like that for a man that had a ministry like he had? Que tipo de declaração você pensa que um doutor de medicina, ou uma enfermeira, ou qualquer grande pessoa intelectual pensaria de uma declaração assim para um homem que tinha um ministério como ele tinha? Why, he would say, eat the flesh, that's cannibal. To drink human blood, it's a vampire. Ora, ele diria, comer a carne, isso é canibal. Beber sangue humano, isso é vampiro. In other words, he wants us to be cannibals and vampires. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. And the whole audience walked away from him. E toda a audiência o deixou. And there was a ministerial association with him, of 70 that had been chosen. E havia uma associação ministerial com ele, de 70, que haviam sido escolhidos. And he turned to them and he said, what will you think when you see the Son of Man ascending up from where he came from? E ele virou-se para eles e ele disse, o que pensareis quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? Now, he didn't explain that. He never explained how Paul did that later on. He just said it. See? Agora, ele não explicou isso. Ele nunca explicou como. Paulo explicou isso mais tarde. Ele simplesmente o disse. Está vendo? And then when he said, what will you say to these ministers when you see the Son of Man ascending up from where he come from? E então, quando isto, ele disse, o que direis a estes ministros quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? No doubt that man said, now just a moment. Oh, we eat with him, we fish with him, we sleep with him. Sem dúvida alguma, aqueles homens disseram, agora, só um momento. Ó, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, nós dormimos com ele. We know where he was born. We've seen the cradle that he was rocked in. And how does this man, this is a hard saying. Nós sabemos onde ele nasceu. Nós vimos o berço em que ele foi embalado. E como que este homem duro é este discurso. And the Bible said they didn't walk with him anymore. They left him. E a Bíblia disse, eles não andaram mais com ele.
eles o deixaram. Then he had 12 left. Logo, a ele restavam 12. He chose 12, and one of them was the devil, he said. Ele tinha escolhido 12 e um deles era um diabo, ele disse. So he turned to them, Então ele virou-se para eles. and there's no one could explain what he had just said. E não havia ninguém que pudesse explicar o que ele acabara de dizer. How are they going to eat his flesh and drink his blood? And how did he come down when he was born right here on earth? See? Como vão eles comer a sua carne e beber o seu sangue? E como ele desceu quando ele nasceu bem aqui na terra? Está vendo? They couldn't understand it. Eles não podiam entender isso. And then he turned to the apostles and he said, do you want to go also? E então ele virou-se para os apóstolos e ele disse, quereis ir vós também? And that's when the apostle Peter made that great statement, Lord, to whom would we go? See? E é aí que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração, Senhor, para quem iríamos nós? Está vendo? For we are satisfied, we know surely that you and you alone have the word of life of this hour, see? And we're satisfied of that. Pois nós estamos satisfeitos. Nós sabemos seguramente que tu, e tu somente, tens a palavra da vida desta hora. Está vendo? E nós estamos satisfeitos com isso. See, they could not explain it. Veja, eles não podiam explicar isso. You can't explain faith. It's something that you believe. And it's so solid that there's nothing else will take its place. Eles... Não se pode explicar a fé. É algo que se crê. E ela é tão sólida que não há nada mais que tome o lugar dela. Therefore, they know that the word that was written for that age that they were living in, the Messiah age, that he fit that place exactly. Portanto, eles sabiam que a palavra que foi escrita para aquela era em que eles estavam vivendo, a era messíaca, que ele se encaixava exatamente naquele lugar. And what could they do to go back in them cold, formal churches that they'd come out of? E o que eles podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais das quais eles haviam saído? Said, where would we go to? See? Disse, para onde iríamos? Vê? We are fully persuaded that you have the word of life. See? Nós estamos completamente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Vê? And they couldn't explain it, but they believed it. See? E eles não podiam explicar isso, mas eles criam nisso. Vê? And Jesus said that to weed down his crowd. See? So he could get the group together. E Jesus disse isso para diminuir a sua multidão. Veja, até que ele pudesse reunir o grupo. And out of all those people, only 11 of them then understood actually who he was. E dentre todas aquelas pessoas, somente 11 delas então entendiam realmente quem ele era. They know that he was God and God alone. Eles sabiam que ele era Deus e somente Deus. Now, my subject this morning is to reveal or unveil that God. Agora, o meu tema esta manhã é para revelar ou desvelar esse Deus. God has always, in every age, has hid behind a veil. All ages. But he's been God all the time. Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu, em todas as eras. Mas ele tem sido Deus o tempo todo. Está vendo? But he's kept himself hid from the world and reveals himself to his elected, like the apostles at that day. Porém, ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito, como os apóstolos naquele dia. Now that was God speaking in Christ. Agora, isso era Deus falando em Cristo. Now, man has always, it's been the nature of man, he sought to see physically that God. Agora, o homem sempre tem, essa tem sido a natureza do homem. Ele tem buscado ver fisicamente esse Deus. He's always wanted to see it. Ele sempre tem desejado vê-lo. Man has made creatures that look like him. O homem tem feito criaturas que se pareçam com ele. They'd think of
The Indians worship the sun, Eles imaginam os índios adoravam o sol and we find in Africa different forms of animals and so forth. e nós encontramos na África diversas formas de animais e assim por diante. And up at the totem poles in Alaska and different forms that they think this God is in. E lá as colunas totêmicas no Alasca e diversas formas em que eles pensam que este Deus está. As Paul spoke there at Athens that time on Mars Hill, and I told them that they were superstitious concerning this unknown God, that they know He was there, but yet they didn't know Him. Como Paulo falou ali em Atenas aquela vez, no Monte de Marte, eles disse que eles eram supersticiosos quanto a este Deus desconhecido que eles sabiam que estava ali, contudo não o conhecessem. And so we find even back as far as Job. Job knew that there was a God. He knew it. E então nós encontramos mesmo lá no passado até Jó. Jó sabia que havia um Deus. Ele sabia disso. And there's not a human being in their right mind, but what knows there's got to be something somewhere. E não há um só ser humano no seu juízo perfeito que não saiba que tem de haver algo em algum lugar. And now Job wanted to talk to him. E agora Jó desejou falar com ele. I want you to notice the form that God chose to talk to Job in. E eu quero que vocês notem a forma em que Deus escolheu falar com Jó. God was veiled when He talked to Job. Deus estava velado quando ele falou com Jó. He was veiled in a whirlwind. Came down in a whirlwind. Ele estava velado em um redemoinho. Desceu em um redemoinho. You believe that God still comes in a whirlwind? Vocês creem que Deus ainda vem em um redemoinho? There's several sitting here, a number that was with us the other day when He came in a whirlwind. Há vários sentados aqui, em número, que estavam conosco outro dia, quando ele veio em um redemoinho. Told us the day before, Brother Banks Woods then, when he said, take up this rock, throw it up in the air and say, thus saith the Lord. You will see it right away. Disse-nos no dia anterior, o irmão Banks Woods, e aqueles, quando ele disse, apanha esta pedra, joga para o ar, e diz, assim diz o Senhor, verás imediatamente. And I picked up the rock up on top of the mountain, threw it up in the air, and of course coming down it started the whirlwind. See, the suction of it. E eu apanhei a pedra lá em cima da montanha, joguei-a para cima no ar, e naturalmente, descendo, deu início ao redemoinho. Veja, a sucção disso. You have to do something to cause something to follow it. Você tem de fazer algo para fazer com que algo siga isso. Jesus took a piece of bread and broke it, then multiplied from that piece of bread. Jesus tomou um pedaço de pão e o partiu. Logo, desse pedaço de pão, multiplicou. He took water, poured it into a pitcher. Ele tomou água, despejou-a num cântaro. Elijah took salt, put it in a cruse, cut down a stick, throwed it on the water. Elias tomou sal, colocou-o numa botija, cortou um pau, lançou-o na água. It's something to symbolize. É algo para simbolizar. And picking up this rock and throwing it into the air and coming down started the whirlwind. E apanhando esta pedra e jogando-a no ar e descendo, deu início ao redemoinho. The next day, while there was a minister with us on a hunting trip, No dia seguinte, ora, havia um ministro conosco numa viagem de caça. he was standing close and he said to me, does the Lord give visions out like this, Brother Branham? Ele se encontrava perto e ele disse para mim, o Senhor dá visões assim, fora, irmão Branham? I said, yes, but I usually come out here to rest. E eu disse, sim, mas geralmente eu venho aqui para descansar. And just then, the vision came. E justamente naquele momento, a visão veio. And Brother Borders, I think he's outside now, he was along. E o irmão Borders, eu acho que ele está no lado de fora agora, ele estava junto. Brother Banks Woods, I think, and several was up there, 8 or 10. O irmão Banks Woods, eu acho, e vários estavam ali em cima.
8 ou 10. And Brother Banks Wood's watching for this right on the mountain, right across from exactly about 1/2 mile where the 7 angels appeared that are left here to go there for. Come back and told about the 7 seals. E o irmão Banks Woods vigiando isto, bem na montanha, bem do outro lado dela, exatamente quase a meia milha de onde os 7 anjos apareceram, que eu saí daqui para ir ali, por isto que voltei e falei-o sobre os 7 selos. Just about 1/2 mile from that. Bem por volta de meia milha disso. And then the next day, when this was going on, while I said to this brother, I said, "What's your trouble? You got an allergy in your eye." E então, no dia seguinte, quando isso estava acontecendo, eu disse ao irmão, a este irmão, eu disse, qual é o seu problema? Você contraiu uma alergia no olho. The doctors has tried for a couple of years to stop it, and they can't do it. They say it's going to eat your eye out. Os médicos têm tentado por 1 ou 2 anos detê-la, e eles não conseguem fazê-lo. Eles dizem que ela vai comer todo o seu olho. And I said, but don't worry, the Lord Jesus has honored your faith. And he just dropped his gun. E eu disse, mas não se preocupe, o Senhor Jesus tem honrado a sua fé. E ele simplesmente deixou cair a espingarda dele. And I said, your mother, what she was and what was wrong with her. And he said, that's the truth. E eu disse, sua mãe, exatamente o que ela era e o que estava errado com ela. E ele disse, isso é verdade. Brother Roy Roberson from the church here, standing present, I guess all of you know him. O irmão Roy Robertson, daqui da igreja, se achando presente, eu creio que todos vocês o conhecem. Knowing he was a veteran and knowing what was going to take place, I put my hand on his shoulder. I said, Brother Roberson, be careful, watch. Something's fixing to happen. Sabendo que ele era um veterano e sabendo o que ia acontecer, eu coloquei a minha mão no ombro dele. Eu disse, irmão Robertson, tenha cuidado, vigie. Algo está preparando-se para acontecer. I walked back to where I was supposed to be standing, and out of the air came a whirlwind down through a canyon from above that was so great till it tore rocks 8 or 10 inches through out of the top of the mountain and threw them 200 yards out in. Eu voltei aonde eu devia estar em pé, e do ar saiu um redemoinho por através de um desfiladeiro de cima que era tão grande que até arrancou rochas de 8 ou 10 polegadas de um extremo a outro, da parte de cima da montanha, e as lançou fora a 200 jardas nela. And clapped 3 times like that, and a voice came from it. E estrondou assim 3 vezes, e uma voz veio dele. Vê? All of them standing there. E todos eles se encontrando ali. Brother Banks, present now, came up and said, that was what you told me yesterday. I said, yes, sir, that's it. O irmão Banks, presente agora, subiu e disse, era isso que o senhor me disse ontem? Eu disse, sim, senhor, isso mesmo. He said, now, what did it say? I said, now, that's just for me to know, Brother Banks, because it would alarm people. Ele disse, agora, o que ela disse? Eu disse, agora, isso é para eu só saber, irmão Banks, veja, porque isto alarmaria as pessoas. But it went ahead, it happened, just a little traveling northward. Porém, isto foi avante, aconteceu só um pouco viajando em direção norte. A little few days later, it hit in the ocean, and you see what happened around Fairbanks. It was a judgment sign. Poucos dias mais tarde, isto atingiu no oceano. E vocês viram o que aconteceu ao redor de Fairbanks. Foi um sinal de juízo. Now, we find that God still, throw people into panic. Agora, nós encontramos que Deus ainda, veja você, lançaria as pessoas em pânico. And so, then, that had to happen, see. It just has to happen. E de modo que eles tiveram, isso teve de acontecer. Veja, simplesmente tem de acontecer. The things that's got to happen anyhow. See, it's going to happen anyhow. As coisas que têm de acontecer, de qualquer maneira. Veja, vai acontecer de qualquer maneira. Moses one time desired to see God, and God told him to stand on the rock. Moisés uma vez desejou ver a Deus, e Deus lhe disse para se pôr sobre a rocha. And on the rock, Moses stood and he seen God pass by, and his back looked like the back of a man. E sobre a rocha Moisés se pôs e viu Deus passar,
e suas costas pareciam-se com as costas de um homem. God was in a whirlwind. God, while Moses standing on the rock, Deus estava num redemoinho, e Deus, enquanto Moisés punha-se sobre a rocha. I guess you all see the picture out there the other day. We stood by that same rock. Eu creio que vocês todos viram a fotografia ali fora o outro dia. Nós estávamos ao lado daquela mesma rocha. And here's that light, the angels of the Lord, right there where it E eis aqui aquela luz, o anjo do Senhor, bem ali onde aquilo estrondou. standing right on the bulletin board there now again. Pondo-se, está bem ali no quadro de avisos agora, novamente. Notice, Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. Amen. See? Note, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Está vendo? He's the same God, just changing his form. Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Now, someone said the other day, a Baptist minister out in Tucson, how can you say that Jesus and God would be the same person? Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? I said, well, it's very easy if you just let your own thinking get away and think the Bible terms of it. Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião ir embora e considerar os termos bíblicos disso. They are the self-same being. God is a spirit. Jesus is the body that he was veiled in. See? Eles são o mesmo ser. Deus é espírito. Jesus é o corpo em que ele estava velado. Está vendo? I said, like in my home, to my wife, I am her husband. Eu disse, como em minha casa. Para minha esposa, sou seu marido. And I have a young daughter, Rebecca. I am her father. Eu tenho uma filha jovem, Rebeca. Sou seu pai. And I have a grandson, and his name is Paul. I am his grandfather. Eu tenho um neto. E seu nome é Paul. Sou seu avô. I am husband, father, and grandfather. Sou marido, pai e avô. And my wife has no claims on me as father or grandfather. She has claims on me alone as husband. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim apenas como marido. And my daughter has no claims on me as husband or grandfather. She is my child. See? E minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Vê? But yet all these three persons is the same person. See? Contudo, todas estas três pessoas são a mesma pessoa. Vê? That's God, Father, Son, and Holy Ghost is just the dispensation claim. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. God is the same God. Deus é o mesmo Deus. God changed himself, changes his form. Deus se transformou, muda a sua forma. If you notice here in Philippians, he said, not thinking it robbery, but took the form of man. Se você notar aqui em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Now, the Greek word there for that form, I've been looking at it all day yesterday, trying to think out what it was. I find come with this word of amorphia. Agora, a palavra grega aí para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era. Eu encontro, vem com esta palavra de emorfe. It's spelled E-N-M-O-R-P-H-E. Soletra-se E-N-M-O-R-P-H-E. Looking in the Greek to find out what amorphia was, Olhando no grego para descobrir o que emorfe era, I may pronounce that wrong, but the reason I spell it, whether the tape is released, the scholars will know what I mean by it. eu talvez pronuncie isso errado, mas a razão por que eu soletro é que, quando uma fita for liberada, as pessoas estudiosos irão saber o que eu quero dizer com isto. When the amorphia, that means that he changed himself. He come down
Ele, quando cedeu em Morphe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Now the Greek word there means that something that could not be seen, yet it's there. And then it's changed and the eye can catch it. See? Agora, a palavra grega aí significa isso. Algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali, e então foi mudado e o olho pode captá-lo. Vê? Like Elijah was at Dothan. Como Elias estava em Dotã. See, the servant couldn't see all those angels around there. And God just changed, not brought the angels down, but He changed the seeing of the servant. Veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. E Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo. And there was the mountains full of angels, and fire, and horses of fire, chariots of fire, all around his prophet. E ali estavam os montes cheios de anjos, e fogo, e cavalos de fogo, e carros de fogo, tudo em volta de seu profeta. See, he changed the scene. Veja, ele mudou a visão. The thing is already there. A coisa já está ali. So that, what I'm trying to say, that God, that always was, is here. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus que sempre foi está aqui. The only thing He done when He became man, He changed His mask. See? A única coisa que ele fez quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Está vendo? In Morphia, he changed himself to what he was, to what he is, or his mask, another act. Em Morphe, ele mudou a si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é, ou sua máscara, outro ato. Like in a great drama, as I was speaking this morning, kind of catching up on this, of Shakespeare. It's been a long time. Como em grande drama. Como eu estava falando esta manhã, como que revendo sobre isto de Shakespeare. Já faz muito tempo. But when Shakespeare wrote the drama for King James of England, when he the character of Macbeth. Porém, quando Shakespeare escreveu o drama para o rei James da Inglaterra, quando o personagem de Macbeth. See, Shakespeare did not believe in witches, but in the play, for the king did believe in witches, so he had to include witches. See? Veja, Shakespeare não cria em bruxas, a não ser na peça, pois o rei sim cria em bruxas, então ele teve de incluir bruxas. Está vendo? And now, in order to do this, they changed the cast. E agora, para fazer isto, eles mudam a distribuição dos papéis. Becky here and Carmen, they acted that in the school where she just graduated a few weeks ago. Becky aqui em Carmen, eles representaram isso na escola onde ela recentemente se formou há algumas semanas atrás. Now, maybe one person played 3 or 4 parts. Agora, talvez uma só pessoa interpretasse 3 ou 4 papéis. In order to do that, he changed his mask. Para fazer isso, ela mudava sua máscara. Sometimes he comes out, he's this character. And the next time he comes out, he's another character. But it is the same person all the time. Algumas vezes ela aparece. Ela é este personagem. E na próxima vez ela aparece, ela é outro personagem. Mas é a mesma pessoa o tempo todo. And that's God. E assim é Deus. He changed himself from a pillar of fire to become a man. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar homem. Then changed himself from that back into spirit again, that he might dwell in man. Logo mudou a si mesmo disso de volta no espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. God
acting in man what he really was. Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Christ was God acting in man, in a man. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem. In a man. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting? When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be